Muito bem, pessoal. Aqui é o professor Rogério Santos. Eu vou mostrar para vocês a resolução de um exercício em que a gente tem três resistores associados em série e a gente vai calcular o valor do resistor equivalente dessa associação, as correntes elétricas que estão designadas aqui por I1, I2 e I3, e vamos calcular as voltagens elétricas em cada um desses resistores aqui, né? O 1, o 2 e o 3. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a lei de Ohm para resolver essa questão aqui, para resolver esse exercício, tá? Então vamos lá, um por um. Vamos para a letra A. Bom, na letra A a gente tem que determinar o resistor equivalente. Então observe que nesse trecho aqui do circuito elétrico, aqui não está o circuito elétrico inteiro, está apenas um trecho dele. Neste trecho onde a gente vai trabalhar, os resistores estão associados em sequência, um resistor conectado ao outro. Então a gente tem aqui uma associação em série de resistores, em série. E para calcular o resistor equivalente de uma associação em série é muito simples. Você vai aplicar essa relação matemática aqui, ó, que você vai ter que somar as resistências individuais de cada resistor. Então, pega o primeiro 20, mais o segundo 30, mais o terceiro 50. Aqui, ó, 20 mais 30 mais 50. Somando isso aqui tudo, você obtém 100 ohms. Então, a resposta da letra A é essa daqui. O resistor equivalente desse circuito vale 100 ohms. Letra B. Bom, o que a gente sabe sobre a corrente elétrica em circuitos com resistores associados em série? Que a corrente elétrica é sempre a mesma. Tá? A corrente elétrica que percorre esse resistor é a mesma que percorre esse, é a mesma que percorre esse aqui. E é a corrente elétrica total do circuito, é aquela que está sendo fornecida pelo gerador. Então aqui, ó, corrente elétrica total é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3 e assim sucessivamente, porque o circuito é em série. Então a corrente elétrica é sempre a mesma. Se a gente calcular uma corrente elétrica, a gente acaba descobrindo a corrente elétrica em qualquer ponto do circuito. Então para calcular a gente aplica a lei de Ohm, escrita dessa forma, tá? A corrente elétrica total é igual a DDP dividida pelo resistor equivalente. A DDP é aqui, ó, 200 volts, entre esses dois pontos extremos aqui do circuito, 200 volts. O resistor equivalente é esse que a gente acabou de calcular na letra A, 100. Então a gente só tem que dividir 200 por 100, vai dar 2 ampere. A corrente elétrica total desse circuito vale 2 ampere. E, por conseguinte, a corrente elétrica em cada um desses resistores também vai ter o mesmo valor, 2 ampere. Então agora vamos para a terceira, letra C, as voltagens, o 1, o 2 e o 3. Bom, antes de fazer o cálculo, vamos lembrar, no circuito em série, as tensões elétricas elas são diferentes. Tá? A tensão elétrica fornecida pelo gerador é repartida com os elementos do circuito, com os outros resistores. No caso aqui nós vamos ter três tensões elétricas diferentes porque esses resistores são diferentes. Tá? Portanto, a gente vai ter que calcular cada uma delas. Então, para calcular a primeira, o 1, lei de Ohm. O 1 igual a R1 vezes IT. Ou seja, a tensão elétrica nesse resistor, o 1, é igual à resistência dele vezes a corrente elétrica que passa nele. Então, 20 vezes 2, 40 volts. Então, nesse primeiro aqui, a gente já sabe que vale 40 volts. O 2 vai ser o cálculo bastante parecido, só que a gente vai substituir o valor da resistência, que agora a resistência vale 30 ohm. Então, está aqui 30 vezes 2, que é a corrente elétrica, 60 volts. Então aqui a gente já viu que já deu 100 volts, né? Bom, nesse terceiro aqui a resposta tem que dar 100 também, porque o total não pode passar de 200. Então vamos confirmar isso. O 3 vai ser a resistência do terceiro resistor vezes a corrente elétrica que passa por ele, que já vimos é 2 ampere. Então 50 vezes 2, 100. Então está aqui a tensão elétrica em cada um desses resistores aqui. Para a gente conferir, se você somar esses três valores aqui, vai dar 200, exatamente o valor da voltagem fornecida pelo gerador. Bom, pessoal, então tá aí uma questão bem simples, resolvida rapidamente aqui, perpassando por alguns conceitos da lei de Ohm. Forte abraço e até a próxima aula.